Nós vamos nos ajoelharmos para fazermos um clamor ao Senhor. Nosso Deus, clamamos mais uma vez pelo poder e a virtude do sangue de Jesus. Restaura a nossa comunhão contigo, Senhor, e nos dá condições de alcançarmos de Ti o entendimento do ensino. Oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Suplico a Ti em oração, faze de mim um vaso novo, derrama o sangue de Jesus em mim. Permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Preciso contemplar a Tua glória, concede-me Tua vitória, derrama o sangue de Jesus em mim. Permite-me que entre no Santo dos Santos, perdoa-me do meu pecado, estende a Tua mão. Senhor, 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 Senhor. Aleluia. Paz do Senhor Jesus. É uma honra e uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos que estão presencialmente no Manaim de Florianópolis, também aqueles que nos acompanham remotamente. Como eu vim de Minas Gerais, talvez fique um pouco difícil dos irmãos entenderem meu sotaque, mas a gente já está combinando com o pessoal da técnica, vamos colocar uma versão legendada no YouTube, vai estar à disposição, inclusive em manezês. Vamos ficar de pé em referência à palavra que nós leremos no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 12, no verso 23. Evangelho de Lucas, capítulo 12, verso 23, onde lemos assim: mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Amém? Nosso Deus, abençoa-nos com a compreensão da Tua palavra, nos levando além da letra, nos permitindo descobrir o mistério do Evangelho, para o nosso bem e para o bem daqueles que nos ouvem nas igrejas. Que o Teu bom Espírito Santo possa nos aperfeiçoar, nos ajustar para exercermos o chamado que o Senhor fez a cada um de nós. Oramos assim pela fé, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Meus irmãos, nós estamos falando hoje aqui a obreiros e diáconos, ungidos, pastores. Por falar em ungidos, os ungidos, não sei se todos sabem, ungidos são aqueles homens que têm deveres de pastor e direitos de diáconos. Não sei se a todos foi explicado isso, né? Os ungidos têm essa característica muito especial. Mas vejam bem, nós estamos somos homens habituados com a didática que a palavra do Senhor usa, a didática que o Espírito Santo de Deus usa para nos ensinar as coisas celestiais. Então, há um método que o Senhor usa, é bem notável isso em toda a palavra, que é comparar
as coisas desconhecidas com as coisas que nós conhecemos. Assim o Senhor nos leva do conhecido para o desconhecido. Isso acontece em toda a Bíblia, muito nos Salmos, né, nos Provérbios, em Cantares de Salomão, mas em especial no ministério de Jesus, nós vamos ver que esse foi um recurso que ele utilizou muito, de maneira perfeitamente eficaz, não é? As parábolas que contam histórias de situações corriqueiras, mas que têm um viés, um apontamento profético. Assim, nós vamos encontrar muitos elementos que são conhecidos de todos: pão, água, né? Mais o que? Caminho, mais o que? Porta, luz, né? Pão, falamos. Então, são elementos do dia a dia, mas que ganham um significado novo quando a luz do Espírito Santo aponta e usa eles como uma referência para nós. Isso é muito precioso, isso é muito importante, é muito eficaz, é muito eficiente. Um desses elementos que o Senhor usa, falando de coisas conhecidas para tratar de coisas desconhecidas, eu lembro sempre da conversa que Nicodemos teve com o Senhor Jesus. E ali, depois de algumas palavras trocadas, o Senhor Jesus diz assim: mas se eu falei com vocês de coisas terrenas e vocês não alcançaram, como é que eu vou falar para vocês de coisas espirituais, celestiais? Então, dentre as figuras que o Senhor usa das coisas terrenas, nós vamos tratar aqui do corpo, né? O corpo é uma das figuras mais maravilhosas da criação, né? Mas também na didática de Deus, para nos falar a respeito dos seus mistérios. Bom, então vamos ver ali qual a definição que o dicionário dá de corpo: estrutura física de um organismo vivo, especialmente o homem ou animal, englobando como suas funções fisiológicas, na configuração da espécie humana, o conjunto formado por cabeça, tronco e membros. Nós vamos ver o que a palavra de Deus, Paulo escreve muito sobre esse assunto, usa muito essa figura, e aí ele escreve: do qual todo o corpo, escreve aos Efésios, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Salientei ali, os irmãos viram, né, aquela frase: segundo a justa operação de cada parte. E os irmãos vão ver, e nós vamos ver juntos nessa palavra aqui, como que isso é muito importante, a justa operação de cada parte envolvida. É importante a gente notar, irmãos, que quando o Senhor usa a figura do corpo na palavra, referindo-se à igreja, ele está sempre falando de um corpo sadio, um corpo saudável. Em especial porque um corpo saudável atende às ordens que são emanadas da cabeça, onde está o cérebro, que é o órgão que comanda todos os movimentos, inclusive os involuntários do nosso corpo. Então, a palavra de Deus compara a cabeça do corpo com o Senhor Jesus, certo? Então, vejam só os irmãos que a submissão ao cabeça, ela é um dos sinais de saúde de todo o corpo. Por isso a nossa preocupação em ouvir a voz do Senhor e obedecer e atender aos seus comandos. Isso é segurança e saúde espiritual para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Deus determinou o lugar de cada parte no corpo. Vejam só, quando Paulo vai falar sobre o corpo, ele mostra que cada parte que tem a sua função não foi designada num consenso entre os órgãos do corpo. Não, foi o Senhor, o Criador. Então, o mesmo Deus que nos chamou, nós, membros e órgãos desse corpo, fomos colocados no lugar que Ele quis para exercer a função que Ele quis.
Isso não é decidido pelo pastor, não é decidido pelo coordenador, mas Deus determinou o lugar para cada parte do corpo. Durante essa semana nós estávamos reunidos, os pastores, para buscar o conteúdo dessa palavra, nessa manhã, e foi uma grande experiência para nós. Então, o que nós estamos trazendo aqui não é de um pastor, não foi o corpo reunido, e cada um, na sua habilidade, na sua experiência, na sua memória, o Senhor usa, fala, e isso é uma bênção para todos nós. Bom, a justa cooperação de cada parte faz o aumento do corpo para a sua edificação. Irmãos, o objetivo do Senhor em nos ajuntar aqui hoje é promover o aumento do corpo para a sua edificação. O Senhor tem dado muitos sinais de que quer fazer crescer a nossa área, crescer essa região. O Senhor tem um propósito de crescimento, mas crescimento é diferente de inchaço. Um corpo saudável, ele cresce, ele amadurece, ele fica mais habilidoso. Quem tem filhos já acompanhou isso, né? O filho, criança, poucas habilidades, mas elas vão se desenvolvendo porque tem saúde. Ao contrário, um corpo doente, ele tende a inchar em algumas situações, e às vezes você pode olhar, olha, cresceu? Não cresceu, não é saúde, não está esbanjando saúde, está enfermo, né? Então, o propósito do Senhor é nos fazer crescer em saúde. O corpo, ele abriga um mistério, certo? O corpo abriga um mistério, e esse mistério é a vida. A BBC, uma instituição inglesa de mídia, há algum tempo atrás colocou numa matéria esse trecho aqui que eu separei. Me disseram para usar essa TV aqui, porque ela, não sei porque é menorzinho, eu sou menorzinho também. Grandes intelectuais, vejam só, como o grego Aristóteles e o cosmólogo americano Carl Sagan, debruçaram-se sobre esse problema. Qual problema? Definir vida. Em milênios diferentes, né? Aristóteles lá no passado, Carl Sagan mais recentemente, e até hoje não há uma definição que agrade a todos. Literalmente falando, ainda não temos um significado para a vida. Por quê, irmãos? Nós sabemos. Por quê? Porque a vida é um mistério. A vida é um mistério. E a definição ficou ainda mais difícil nos últimos 100 anos. Alguém pode imaginar, não, mas com a aperfeiçoada ciência, com multiplicada ciência, nós vamos entender, vamos reproduzir vida, nós vamos criar vida. Não consegue. A vida é um mistério. E esse mistério está no corpo. Mas há uma definição, há muitas definições de vida, tentam fazer, né? Mas uma que eu achei, tive muita simpatia por ela, é essa aqui, quando alguém disse assim: a soma das capacidades ou qualidades que permitem o ser vivo resistir à morte. Então, essa definição de vida aponta que vida é resistir à morte. Pastor Judeuti, creio que usou essa definição há algum tempo atrás no seminário. Vejam só, irmãos, toda a nossa luta é para resistir à morte. E se eu parar de lutar, não tem outra opção. Eu estou me entregando à morte. Por isso nós estamos reunidos aqui, porque nós estamos lutando pela vida. Estamos lutando para ficar vivos. Um amigo meu, pastor, que toda vez que ele nos cumprimenta é assim: ô companheiro, Pai do Senhor, estamos vivos, hein? Eu, numa certa época, comecei a ficar irritado com aquilo, achei aquilo muito extravagante, mas depois eu vi que é verdade. Cada vez que você pode celebrar e dizer estamos vivos, estamos dizendo como Samuel: até aqui nos ajudou o Senhor. Ele preservou a vida, Ele é o autor da vida e Ele preserva a vida. Muito bem. A vida é um mistério que está ligado ao sangue. É isso que Moisés escreveu quando no livro de Levítico lemos assim: porque a vida da carne está no sangue. Então vejam só, irmãos, a definição de sangue. Olha aqui, né? Vou acostumar, eu sou novo.
A definição de sangue é líquido, viscoso e vermelho que, através das artérias e das veias, circula pelo organismo, coordenado e impulsionado pelo coração. Essa é a definição científica de sangue. Nós já usamos essa figura muitas vezes e já aprendemos, por exemplo, que o sangue é aquele agente que leva nutrientes, leva oxigênio às partes mais distantes dentro do corpo. E ele, na sua viagem de volta, vem trazendo, né, as impurezas que ele coleta das células. Bom, essa é uma operação maravilhosa, né? É uma operação maravilhosa. Ela é uma operação invisível e silenciosa. Vamos lembrar o que Paulo falou sobre as coisas que Deus faz? As coisas que o olho não viu. Você está me vendo aqui, infelizmente, né? Tanta coisa bonita para ver. Você está vendo que eu estou vivo, mas você está vendo sangue? Não. Se você olhar para mim e vir sangue, não é bom sinal. Não é verdade? Você está ouvindo o sangue circular no corpo do seu irmão que está do seu lado? Nem mesmo no seu, porque é uma ação silenciosa. E assim, o Senhor tem usado no nosso meio a figura do sangue para falar sobre a ação do Espírito Santo no corpo. Porque nós somos corpo de Cristo. E assim como o sangue age beneficiando o corpo, o Espírito Santo está agindo beneficiando a igreja. A sua vida, a sua família, o seu grupo de assistência, o trabalhinho lá longe, né? Mas o mesmo Espírito Santo está agindo silenciosa e de modo invisível, porque nem olho viu, nem ouvido ouviu as coisas que Deus preparou. Nem subiu ao coração do homem. Vejam que é interessante Paulo afirmar que nem subiu ao coração do homem. Por quê? Porque essa ação do Espírito Santo, ela não é demandada pelo coração do homem, mas pelo coração de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que envia o seu Espírito, Ele que bombeia o seu Espírito no meio da igreja. Lembrando, irmãos, que é uma figura didática, não é uma nova doutrina. A Igreja Maranata tem uma nova doutrina, que o sangue é o Espírito Santo. Não, essa é uma figura de ensino para a nossa edificação, para a nossa compreensão, porque, como dissemos, o Senhor parte do que é conhecido para nos levar ao que é desconhecido. Então, toda a nossa atenção aqui nessa manhã é para que, com a ajuda do Espírito Santo, possamos compreender melhor o funcionamento do corpo, a ação do Espírito Santo dentro do corpo e a nossa posição dentro do corpo. Vejam, Paulo diz assim: são as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. A igreja não foi preparada por homem algum. A igreja foi preparada pelo Senhor, que é o dono da igreja. Essas coisas que nós encontramos quando chegamos na igreja, essa ação silenciosa do Espírito, né? Uma irmã está orando lá e o Espírito Santo está agindo, o grupo de intercessão está fazendo uma consagração e Deus está repreendendo uma enfermidade silenciosamente, né? Você acorda 6 horas da manhã, tem milhares de pessoas no Brasil e no exterior orando juntos, silenciosamente, e o Espírito Santo operando no meio delas, né? Invisível, secreta, mas que dá sinais, são os chamados sinais vitais e evidências de que alguém está vivo e com saúde. Esses sinais são as operações do Espírito Santo no nosso meio. Quando alguém entra na igreja, vai perceber que o Senhor está no nosso meio pela ação do Espírito Santo, manifestação de dons, operações de maravilhas, que são sinais de que aquela igreja está viva, de que o Espírito Santo está agindo ali. Bom, depois de falarmos sobre o corpo e sobre o sangue, vamos entender como a interação dos dois, ela é importante e eficiente. Porque um dá sentido ao outro. O corpo
dá sentido ao sangue. Sentido, razão e meios de funcionar. O corpo dá sentido ao sangue, o sangue dá sentido ao corpo. Se você separa esses dois, os dois perdem a função. Se você pensa num corpo sem sangue, você está pensando em morte. Né? Por outro lado, se você vê uma poça de sangue, você não pensa assim, olha, tem alguém muito sadio por aqui. Não, você pensa, ó, alguém se machucou gravemente, alguém pode perder a vida, inclusive, dependendo da quantidade de sangue que está ali. Então, um sem o outro não subsiste. Corpo sem sangue, morte. Sangue sem corpo, morte também. A dinâmica é porque a ação dele, do sangue, ela é constante. Você vai ao culto, você vê os irmãos, ora com eles, vai para casa, você deita e dorme. Aí o Espírito Santo vai dormir também? Não, o Espírito Santo vai estar agindo. Como o seu sangue e o meu também. Você vai dormir, o sangue continua tratando, cuidando do corpo. Assim também, a ação do Espírito Santo, ela vai alcançando os resultados que o Senhor quer. Meus irmãos, essa doutrina, ela é muito preciosa, ela é básica para nós. Quando o Senhor Jesus senta com seus discípulos ali na ceia, ele toma o pão, parte o pão e diz assim: isto é o meu corpo que é partido por vós. Os discípulos que fossem bons de memória, eles haveriam de lembrar outras ocasiões em que Jesus fez isso. Tomou o pão, deu graças e partiu. O que acontecia quando Jesus fazia isso? O que acontecia, não é? Quando estavam diante de uma multidão, Jesus pegava alguns poucos pães e partia depois de dar graça. O pão se multiplicava. Agora eu pergunto, uma coisa que se multiplica, ela tem uma característica. O que você pode dizer de uma coisa que se multiplica? Hein? Essa coisa está viva. Você pega uma pedra, parte no meio, ela é duas pedras menores. Né? Você põe um casal, então daqui a pouquinho tem um monte. Por quê? Porque se multiplica, porque tem vida. Então, quando Jesus senta com os discípulos e diz assim: isto é o meu corpo, ó, presta atenção, isso é o meu corpo. Deu graças, partiu. Olha, essa é a porção para você, para você, para você. O que ele esperava que acontecesse? Que aquele pão se multiplicasse. Quando o Senhor te deu uma porção desse pão, meu irmão, qual é a expectativa do Senhor no poder dele, não nosso? Mas qual é a expectativa? É que essa porção que ele te deu, que ele me deu, se multiplique e alimente a muitos. É isso que ele quer fazer, é isso que ele prometeu fazer. Por isso o pão que recebemos, o alimento, a palavra que recebemos, a palavra revelada, ela é diferenciada, porque Deus tem um propósito de fazer com que aquilo alimente a muitos, alimente a sua vida, alimente a sua família, que é o seu primeiro rebanho. Alimente o seu grupo de assistência, a igreja onde você está, porque o Senhor ali te colocou. Né? Então, essa operação do sangue, ela alcança todas as células do corpo. Ela opera a limpeza, ela age em defesa do corpo. Até os menores membros, mais discretos, né? Eles também recebem a sua porção. Por isso a nossa preocupação em orientar as nossas crianças. Nós não estamos ensinando religião para nossas crianças. Nós estamos transmitindo vida. É uma transfusão de sangue o que fazemos com os nossos filhos. Nós estamos ensinando eles a viver a obra, a doutrina que nós recebemos. Por que tanta atenção com as crianças na EBD? Exatamente por isso. Porque são parte do corpo e estão recebendo o mesmo benefício que nós. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria chamar aqui o pastor Edson para ele contar uma visão que o senhor deu a ele durante a nossa reunião de pastores. Por favor, pastor. Bom, a visão que o senhor dava é justamente... Eu não conhecia a aula quando teve a visão, né? Que é justamente quando
dizia na visão que quando o pastor Josué falava sobre os membros do corpo, ele se referia a alguns membros que não tinham muita notoriedade, mas que eram importantes, porque o sangue passava ali e tinham vida. Na visão, o Senhor mostrava que 2 diáconos que estão participando da reunião, participando aqui do seminário, se viam importantes, né? Porque o Senhor diz assim, para eles, né, na visão, vocês são tão importantes quanto os outros membros, quanto os outros diáconos, né? Mesmo não tendo aparentemente uma notoriedade, porque não apareciam tanto, mas a importância e de ter vida, assim era a visão. Glória a Deus. O Senhor nos trouxe aqui porque Ele pagou um alto preço por cada um de nós. Meu irmão, você é precioso para o Senhor. Você foi chamado para fazer parte de um corpo e todas as partes do corpo têm utilidade. São preciosas. Você tem seu corpo, cada parte. Qual parte do corpo você estaria disposto a perder agora? Perder uma unha já é bastante dolorido. A gente sabe que vai crescer, mas perder uma unha é dolorido. Todo o corpo sofre. Quem já perdeu uma unha do dedinho mindinho do pé? Aquele lugar perigoso chamado quina do móvel, né? Que atrai, tem ali um elemento que atrai o dedinho, né? Vem dedinho, e o dedinho vai ali, né? E o dedinho parece gostar tanto que ele volta ali um monte de vezes depois, não sei porquê, né? Já está machucado e volta lá de novo, né? Meu irmão, você é precioso nesse corpo. Perder você seria doloroso para o corpo. Entenda isso. O Senhor trouxe a sua vida, a minha vida, para nos revelar mais uma vez o seu grande amor por nós, o seu cuidado conosco, não é? E do corpo a gente cuida, até da unha a gente limpa, a gente cuida dela para ela ficar funcional e bonito. O Senhor cuida de você também, para você ser mais útil, para você ser uma bênção no meio da igreja. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. E Ele alcança a todos, trazendo os benefícios do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa dinâmica do corpo, as ações do corpo, todo o trabalho que o corpo faz, né? O seu posicionamento, o corpo, ele demonstra que o corpo tem vida, né? Não há necessidade de anunciarmos isso, não, vivendo, agindo, trabalhando, todos ao redor vão, tem vida, esse corpo tem vida, porque o corpo vivo até pode fingir de morto. Eu conheço alguns obreiros assim, para ver se finge de morto, né? Você fala assim, tem uma limpeza, agora sábado, a gente precisa dos varões aqui, tem 8 varões lá, né? Tem uma limpeza aqui sábado, aí de repente aparece, tem alguns que estão lá fingindo de morto, né? A gente sabe, acontece, né? Em Minas Gerais, tá, irmãos? Aqui eu não sei, não é assim, em Minas Gerais de onde eu vim, né? Mas eu vou falar uma coisa para os irmãos, eu nunca vi um morto fingindo de vivo. Já viram um morto fingindo de vivo? Não. O morto não consegue fingir de vivo. Se o corpo está morto, ele não vai conseguir passar por vivo. Corpo morto é aquele corpo onde o mistério da vida não atua mais. Muitos grupos se levantaram e não souberam conservar a vida dentro de si. Ficou a estrutura, ficou o corpo morto. E eu vou me envolver com isso? Não. Não vou me envolver com isso. Jesus falou assim, onde estiver o cadáver, vão se juntar as águias. E a gente sabe o que significam as aves nas parábolas que Jesus falou, né? Eu não quero nada com corpo morto. Lá nos Estados Unidos existia uma profissão muito interessante, muito curiosa, digamos assim, né? Que era o maquiador de morto. Deixa eu ouvir falar? A família às vezes perdia um ente querido, e a saudade e a tristeza era tão grande, eles faziam ali
quase que uma festa, e punham o morto lá, e sentadinho. Aí vinha alguém que vinha maquiar o morto. Então ia lá, colocava alguma substância ali, uns cremes, uma maquiagem, e você olhava assim, e você falava, está vivo. Não, não está, está morto. Se você chegar de perto, se você pedir-lhe alguma ajuda, você vai ver que está morto. Alguns saíram do nosso meio para buscar vida em outro lugar, achando que ia encontrar corpo vivo. Ah, tudo chegou, está começando até a dar um cheiro, né? Porque o corpo morto não consegue disfarçar a sua morte. Meus irmãos, isso é um alerta para nós, O Edson tem uma história para contar. Você pode contar daí mesmo, se você quiser vir aqui, vem aqui, por favor, faz companhia para mim aqui. O senhor deu uma visão na reunião de pastores, que tinha 2 pastores sempre aqui. Um era o bonito, o outro era o feio. Fala. Não. Os 2 eram feios? Não tem chance, nem para mim, nem para você. Tem uma história muito interessante do pastor Edson para contar. Ah, é? É porque um deles era o João na visão. Eu fico com medo de um dia falar alô com o microfone e ele responder. Alô? Alô. Bom, mas José, é que tu contava ali do negócio da dormência, né? Conta a história e eu vou explicar. Daí depois ele vai contar. Não, é que eu comentei uma história que aconteceu na igreja do centro na reunião, e o pastor Zé disse, eu vou usar isso na aula. Então vamos contar a história aqui, né? Uma irmã teve uma visão quando eu era pastor lá na igreja do centro, lá em Florianópolis, no templo. E a visão que ela teve assim, de entrar um homem no culto com uma dor muito forte na perna. E o Senhor dizia assim, que essa dor é porque era o sinal que o Senhor o trouxe ali para falar com ele. E nós tínhamos um homem que ia lá no culto, ele tinha entre 45 e 50 anos. Ele sentava lá no último banco, terminava o culto, ele ia embora. E ele aparecia de vez em quando, geralmente no meio da semana. Terminava o culto e ele ia embora. Ninguém conseguia falar com ele lá. Os obreiros já da porta, ele fingiu de morto, né? E ele se escapava, mas aqui ele se escapava. São muito bons nisso. Ele se escapava. E naquele dia, esse homem estava no culto e ele ficou. Aí ele ficou e fomos lá falar com ele, né? Eu consegui falar com ele. Ele disse assim, olha, eu sou pastor da igreja do Tabernáculo. Eu conheci a Maranata há muitos anos atrás, só visitei, conheci, Deus falou comigo lá na Maranata. E sempre que eu quero que Deus fale comigo, eu venho aqui. E hoje Deus falou de uma forma muito clara comigo. Porque eu vim aqui para o centro, eu moro lá no sul da ilha, eu vim para o centro e eu não quis ir embora, eu vou esperar o culto. E estacionei o carro aqui na frente e dei uma cochiladinha. E no que eu cochilei, a minha perna adormeceu e me deu uma cãibra. E quando eu acordei para vir para o culto, eu tive que vir me arrastando de dor na minha perna, com essa cãibra. E daí teve esse dom, né, que um homem que entrava no culto com dor na perna, e que Deus ia falar com ele durante a palavra, e Deus falou comigo, e eu venho aqui porque Deus quer falar comigo. O pastor Edson lembrou dessa situação, quando a gente, conversando ali, o Senhor nos fez entender, a nós pastores, algo muito curioso. Quando a gente procura uma certa posição, às vezes, para ver televisão, para conversar e tal, e a gente se apoia sobre um dos membros do corpo, geralmente a perna, dobra a perna de um jeito que ela fica mais confortável, você está procurando conforto. Passa algum tempo, o seu corpo começa a reagir, porque aquela parte, a perna no caso, ela começa a receber menos sangue. Qual que é a reação natural dela? Ela começa a formigar, ela começa a ficar insensível, começa a ficar meio desobediente, não é assim? Igual ele falou que teve que vir arrastando porque a perna ficou desobediente. Então isso também acontece na igreja quando eu procuro, eu membro,
seja eu obreiro, pastor, eu procuro uma posição de conforto. E eu vou me acomodando naquela posição de conforto e eu começo a receber menos dessa ação do sangue, que representa didaticamente para nós o Espírito Santo. Eu vou ouvindo menos o Senhor, eu vou lendo menos a palavra, eu vejo menos necessidade de orar. Então, como é que acontece comigo? Eu vou ficando assim também, dormente, né? Começo a ficar insensível e eu começo também a ficar meio desobediente. Não é totalmente desobediente, você ainda consegue, né? Mas assim, meio desobediente. A sensibilidade vai embora, falou o pastor Mário aqui. Com certeza. O microfone está aí por perto. Fala desse perigo, pastor Mário, por favor. Importante, companheiros, assim, porque essa questão de sensibilidade, né? Nós estamos aqui entre homens, varões, e todos nós, louvado seja o Senhor, podemos confessar que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Glória a Deus. E tivemos uma experiência com Deus. E essa experiência tem sido o sustento nosso até aqui. Então, perder essa sensibilidade, eu acho que assim, um momento como esse, tanto que nós até falamos, né? Fala, companheiros, venham, deixa as igrejas lá, né? Eu sei que os irmãos todos são zelosos, vem para cá, deixa os jovens lá. Eu não sei com quem que eu falei essa semana, que tinha um jovem, nós fizemos uma visita, quem foi? Foi eu e o Sérgio ontem, né, Sérgio? Fizemos uma visita lá, o que o jovem estava fazendo lá? Fala ali, Sérgio. Aí tem um jovem da minha igreja que falou, o culto vai ficar contigo. O pai dele falou que ele já se recolheu, está recolhido, acho uns 3 dias lendo a palavra, preparando o culto para a noite. Porque ele falou, não, o negócio vai ficar comigo. Então, companheiros, assim, feliz é o homem, já passar a palavra para o Josué, mas assim, feliz é o homem que não perdeu a sensibilidade. Glória a Deus. O tempo passa, a gente vai embora, continua, mas não perdemos sensibilidade de ouvir o Senhor, né? Não é isso? Muito bom, muito bom. E há um perigo muito grande, irmãos, em buscar uma posição mais cômoda, né? Eu queria ouvir também uma visão que o pastor Erli teve. Pastor Erli, o senhor poderia fazer o favor? A respeito também deste assunto. E essa visão nos ajuda muito. O Josué, eu já testei bem a perna ali quando subi, por isso eu estava dormente. Eu ia te usar de exemplo, fica tranquilo. Fica tranquilo. Isso já é outra coisa. Isso aqui é uma questão da sua idadezinha aqui. Questão genética, de DNA, né? Amém. O senhor mostrou uma visão na reunião de que aqui na frente era apresentado um corpo perfeito. Obviamente que não era nenhum de nós, né? Não. E esse corpo, ele tinha muita agilidade nos movimentos. E era percebido que aquele corpo, ele tinha aquela agilidade, ele estava vivo, muito vivo, porque o sangue circulava nele. E a base do sangue ser enviado para todas as partes deste corpo era a cabeça. Glória a Deus. E aí, quando era mostrado isso, alguns presentes, diáconos e também obreiros, pensavam assim: puxa, eu queria estar assim, queria estar com essa agilidade, porque eu estou com as minhas extremidades, tem partes do meu corpo que eu não sinto mais. E era interessante, meus irmãos, porque no decorrer da aula era feito assim uma operação do Senhor, de maneira que todos os membros sentiam o sangue
tem Glória a muita sensibilidade. Glória a Jesus. Era como se houvesse aquele corpo perfeito era também mostrado em nós. E nós ficávamos muito alegres ali porque aquele sangue tinha nos dado vida. Glória a Deus. Agora eu pergunto para você, irmão, quando a sua perna fica dormente, o que os outros membros do seu corpo fazem com ela? Corta fora? Hein? Os outros membros, o que eles fazem? Vamos fazer uma massagenzinha ali, dar uns toquinhos, né? A cabeça comanda. Ao comando da cabeça, os outros membros vão ajudar para restaurar a circulação daquele membro ali. O Senhor mostrou que há alguns no nosso meio que estão dormentes, como o texto que o pastor Mário lembrou mais cedo, né? Por causa disso, alguns dentre vós que estão doentes e alguns que dormem, né? Mas isso, né? Qual o desejo do Espírito Santo aqui? É tirar você, lançar você fora? Não, o resto do corpo está ocupado, envolvido, pelo Espírito Santo a trabalhar para que todos estejam em pleno vigor. Todos estejam em pleno vigor. Costuma acontecer, dizem os médicos, que alguns órgãos se tornam um pouco lentos. Isso não é bom, isso não é sinal de saúde. Às vezes um órgão fica preguiçoso. Eu fui operado de vesícula há algum tempo atrás, antes de me mudar para cá. E o médico disse, olha, tem uma pedra assim, e a gente chama isso de vesícula preguiçosa. Vesícula preguiçosa. Aí me fez lembrar aquele membro da igreja que disse assim, eu não vou sair do corpo, viu? Eu não vou sair do corpo. Eu só vou dar uma recuada. Eu vou desacelerar. Já ouviu alguém falar isso? Oh, mas eu estou no corpo, hein? Eu estou no corpo. E eu fico imaginando, irmãos, se isso se alastrasse no meio do nosso organismo, né? Se o coração também gostasse da ideia e dissesse assim, olha, domingo de manhã não conte comigo. Mas é só domingo de manhã, o resto eu estou ali, ó, mas domingo de manhã eu vou ficar assim meio, né? Olha, e muito cedo também, ali pelas 6 horas, ó, fica muito difícil para mim e não dá, né? Um rim podia falar assim, ó, não, nós somos 2 no corpo, então é o seguinte, eu vou dar uma recuada, tem o outro lá. É assim que começa o problema renal grave, né? Um rim começa, aí sobrecarrega o outro. A minha igreja tem 2 diáconos. Se um diácono falar assim, mas aqui tem 2 diáconos, não tem tanto serviço, não, eu vou recuar, eu vou dar uma desacelerada. Meus irmãos, a justa cooperação de cada parte promove o crescimento do corpo com saúde. Deus quer nos fazer crescer e nesse momento especialmente o trabalho, o envolvimento, a disposição de todos é essencial, não é só importante não, é essencial. Louvado seja o nome do Senhor. Quando um membro, um órgão do corpo, ele perde suas funções, ele sobrecarrega todos os outros, né? Uma pessoa que tem um problema e que perde as atividades da sua mão esquerda, ela vai demandar a sua mão direita para fazer tudo o que ela fazia antes com 2 mãos. Isso é prejuízo para o corpo, todo o corpo sofre com isso. Quando uma seção do corpo demora ou começa a receber pouco sangue e aquilo vai se tornando, com o passar do tempo, crônico, e aquele órgão que recebe pouco sangue, ele pode entrar num processo de isquemia. E isso pode agravar até culminar com a morte do corpo. Então, por isso, às vezes, é necessária uma intervenção. Se não houver uma intervenção ali, para que aquele órgão seja restaurado ou, então, retirado da circulação, para que ele não comece a contaminar os outros órgãos. Então, ele pode trazer um grande prejuízo. Vejam que Tiago escreve, né? Eu resolvi tomar conta do slide e esqueci, né? Tiago escreve o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Meus irmãos, a nossa palavra está chegando ao final.
E vejam bem, você e eu fomos ensinados a fazer o bem. Você e eu aprendemos a consultar ao Senhor as decisões, aprendemos a buscar dons espirituais, aprendemos a visitar, a orar uns pelos outros, porque o Senhor nos chamou e nos ensinou. Aquele que sabe fazer o bem. Você sabe fazer o bem. Mas quando eu não faço, eu estou pecando contra o corpo. Por isso, nessa manhã, a palavra do Senhor é para nos despertar. Nosso tempo não vai ser suficiente para trazer o restante do conteúdo que o Senhor nos deu, numa breve reunião de pouco mais de 1 hora nesta semana. Mas nós estamos muito contentes com o cuidado que o Senhor tem tido com a sua obra, com o corpo, preservando o corpo, preservando dentro do corpo o mistério da vida, para que o nome dele seja glorificado. Vamos cantar um louvor? Aleluia. Um corpo só